Cristina, porque você está gravando, por isso que cai toda hora, assim? Não, não, não é por isso que cai. Cai porque de 40 em 40 minutos o Zoom cai. Ah, tá. Fecha a sala e você tem que voltar para a sala, tá? Ah, tá. Isso é para te Tá. obrigar a pagar uma taxa anual onde não cai, tá? E como a gente não vai pagar a taxa anual, a gente sai a cada 40 minutos e volta. Rapidinho. Pois é. E é bom também que aí as gravações ficam por blocos e até para quem vai assistir é melhor. Vamos lá. Todos vendo aqui? Sim. Ok. Vamos ver aqui onde estávamos. Arrancou risos, né? Então, ele sacudiu lá, a pessoa teve aquele... estremeceu e os outros riram. Em seguida, o criminoso em questão viu o cadáver de Dimas estirado no caixão, reconheceu-o e, ajoelhando-se, gritou: socorre-me, amigo fiel, que me envolveu com sua caridade sem limites. Tem compaixão de mim. Então, na verdade, olha, o assassino é esse que está com as mãos no ombro desse senhor que estava fazendo o comentário. E os dois espíritos que o estão acompanhando, imaginamos, talvez fossem mesmo os obsessores dele que o levaram a cometer o crime, não é? Porque é quase como se ele fosse me parece aqui, não é? Já estou criando uma história, né? Como se ele fosse ali refém de uma situação de obsessão. Então, ele está pedindo ajuda, né? Está pedindo ajuda ao Dimas. Imediatamente, um dos espíritos da equipe de proteção pediu à entidade e seus companheiros, eram companheiros, não parecem muito companheiros, né? Mas tudo bem, que se afastassem em consideração a Dimas. Ele, como gostava de Dimas, não ia criar um problema para ele, né? Enquanto isso, Dimas, espírito, recebendo choques desagradáveis através do cordão prateado, presa de terrível pesadelo, tentava soltar-se dos braços de sua mãe, que procurava contê-lo, enquanto trabalhadores dedicados o envolveram em energias calmantes. Depois de algum tempo, Dimas voltou a dormir. No dia seguinte, quando Jerônimo chegou, André lhe disse que havia aprendido que os velórios não devem ser ponto de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio em nome de consideração devida àquele que se desenfaixa das vestes carnais. 2 horas antes do enterro, Jerônimo auscultou Dimas e, em seguida, cortou, olha ele lá cortando, estão vendo? Cortou o liame, quer dizer, o fio de prata que ainda o prendia ao corpo. E o cadáver, sem o apêndice prateado que funcionava como artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação, quase de imediato mostrou sinais de avançada decomposição. Em compensação, Dimas, desencarnado, despertou como de longo sono e, angustiado, fitou a mãe, gritando um misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A mãe aconselhou. Olha o conselho da mãe também. A mãe aconselhando, a gente ouve dobrado. Refreie a emoção, senão ela o prejudicará. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Não se preocupe com os que ficaram. Deus ampara a todos. O verdadeiro amor desconhece fronteiras. Então, vamos ler aqui de novo o diálogo do mãe e filho. Mãe, minha mãe, será possível? E a mãe: refreie, Dimas, a emoção,
senão ela o prejudicará. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Não se preocupe com os que ficaram. Deus ampara todos. O verdadeiro amor desconhece fronteiras. Não se aflija nem se lastime. Fale pouco e ore muito. Acompanharemos seus despojos até a última morada. Estamos amparando-o. Não tenha medo, o qual sempre, o medo, estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você agora se encontra. Ao lado do corpo, Dimas tentou orar e, percebendo sua dificuldade, Jerônimo aproximou-se de um encarnado sensível, tocou-lhe a fronte com as mãos e o companheiro levantou-se e pronunciou inspirada prece, acompanhada por todos. Imediatamente, Dimas experimentou imensa consolação. Por quê? Porque ele estava ainda muito sensível às vibrações dos encarnados, uma vibração mais materializada. E também vendo, não é, que os encarnados não estavam todos em desespero e que aquela prece trouxe uma harmonia para o ambiente e para o seu coração também. Em seguida, o caixão foi fechado e iniciou-se o cortejo fúnebre. Os espíritos seguiam o cortejo em número superior a 20, inclusive Dimas. Entre os encarnados havia muito constrangimento, mas entre os desencarnados imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Um fato surpreendeu André. Agora ele vai falar do cemitério. Os muros do cemitério estavam cheios de espíritos gritando ensurdecedoramente. Muitos vagabundos sem corpo físico endereçavam gracinhas e piadas aos amigos do morto. No entanto, ao perceberem a presença de Jerônimo e equipe, mostraram fisionomia de enfado, de coisa sem graça. E um deles gritou aos demais: não adianta, é protegido. Padre Hipólito explicou então a André que o fato de estarem acompanhando os despojos não se verificava apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destinava-se também à sua defesa, impedindo que os malfeitores desencarnados atacassem as vísceras cadavéricas para subtrair resíduos vitais. Por quê? Porque eles estão tão materializados que os resíduos vitais os ajudam a ter sensações como se estivessem no corpo físico. Então, são espíritos vampirizadores, né? A história do vampiro tem aí a sua... Tem todo sentido, não faz? O que faz o vampiro? Suga sangue. Aquele vampiro que a gente vê na TV. O que é o sangue? Não é o fluido vital? Não é o que faz, né, circular no corpo a vida? Então, é um paralelo alegórico, vamos dizer assim, mas é bem mesmo por aí. Vamos mudar aqui. Aqui já prontos para... Olha que interessante, né? Antigamente aqui o caixão era fechado, não tinham aquelas salas de velório nos cemitérios, não é? Porque os velórios eram feitos em casa. Então, ainda ali se abriu o caixão para as últimas despedidas. Bem diferente, né, de como é hoje em dia. Ante os olhos atônitos de André, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, com o ataúde momentaneamente aberto, e, através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade
dispersando-os na atmosfera para que as inescrupulosas entidades presentes não se apropriassem deles. Muito bem, não é? E aqui. Terminado o enterro, André teve sua atenção voltada para gemidos aflitivos vindos de um sepulcro próximo. Sentada sobre a terra fofa, recém-enterrada, infeliz mulher desencarnada, aparentando uns 36 anos, lastimava-se. André Luiz quis saber o que estava acontecendo, e ela disse, perguntou para ela, e ela disse que estava num pesadelo e pediu que ele a acordasse. Reclamou de sensações estranhas, como se o seu corpo estivesse sendo atacado por vermes, e pediu, desesperada, que ele a levasse de volta para casa, junto do esposo e do filhinho. André convidou-a à oração. Olha só, pessoas despreparadas fazem isso, né? Fazem o que não deveriam fazer, se meter em situações para o qual não estão suficientemente instruídas. Então, em vez de perguntar, o que ele fez? Então, vai direto lá, tentando resolver a coisa, tentando ser bom, né? Aqui, muito ajuda quem não atrapalha, né? André convidou a oração, mas a mesma se revoltou, dizendo que queria um médico e não um padre. Nesse momento, surgiu um cooperador, dizendo-se do posto de assistência espiritual do cemitério. Posto de assistência espiritual do cemitério. Quando chamamos um cemitério de necrópole, a cidade dos mortos, né? Isto tem sua razão de ser, porque o cemitério não é só um local de corpos enterrados, ou cinzas enterradas, não interessa. Também existem muitos espíritos ali, não só os malfeitores, como alguns casos, como este da jovem, outro que vamos ver, né, espíritos que ainda precisam ficar um tempo presos por alguma situação, devido a alguma situação que eles não podem, porque se forem libertos, vamos chamar assim, do próprio cadáver, vão fazer coisas que nós vamos ver que os encarnados aos quais eles se ligam não têm merecimento de passar. Então, veio o cooperador dizendo-se do posto de assistência espiritual do cemitério. Então, existem muitos espíritos cuidando ali, porque, claro, ela está ali sob cuidados, ela não está largada. Mostrou a André que a jovem ainda estava ligada ao corpo pelo cordão de prata. André percebeu que o mesmo não tinha luminosidade como havia percebido em Dimas. Por quê? Porque já não tinha mais fluido vital, tinha? Não, mas era um fio fluídico que aprendia, e ela não sabia desligá-lo, claro que não, ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo, e mesmo que tivesse noção, ela não ia conseguir. O colaborador, sim, André, que é jovem, ainda estava ligado ao corpo, cordão de prata. André percebeu que o mesmo não tinha luminosidade. Sim, isso eu já vi. O colaborador pediu a André que não se afligisse e não incomodasse, né? E perturbasse. Que não se afligisse. Que a moça em questão estava sendo devidamente amparada pelas autoridades espirituais competentes. André sugeriu, então, que lhe desatassem o cordão fluídico. Sério. André, que chegou agora, sentando na janelinha do bonde, falou para o condutor o caminho que o bonde deveria seguir. Fofo, né? Esses somos nós, não somos? Sem noção. Ao que o colaborador esclareceu. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva ao lar, prejudicando com sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho recém-nascido e a recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que tinha de melhor. Então, provavelmente, ela morreu de parto, né? Provavelmente. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura.
quando acalmar as paixões vulcânicas, quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então, será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. Esse foi a imagem 18. Vamos para a 19. Outro. André tentou ampliar suas observações sobre a jovem mulher, mas o servidor do cemitério chamou a sua atenção para outro lugar, de onde também partiam gemidos estridentes. Tratava-se de um senhor desencarnado de cócoras sobre a própria campa. Designando-o, o servidor observou: escute-o. André percebeu que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com a terra, cordão fluídico. Gritava que queriam roubá-lo e pedia socorro. André quis consolá-lo. Não satisfeito, lá foi ele para a segunda, né? Quis consolá-lo com palavras de encorajamento, mas o servidor esclareceu: ele não ouve. Sua mente está cheia de imagens de moedas, letras de câmbio, cédulas e cifrões. E se facilitássemos a sua retirada agora, iria castigar os herdeiros e atormentá-los diariamente. Diante do espanto de André, o servidor esclareceu que, apesar de tudo, estavam diante de infelizes, que de alguma forma tinham proteção, enquanto outros existiam acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo do escuro do sepulcro se precipitavam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Então, as esferas subcrostais é o que conhecemos por trevas, ok? É uma outra faixa vibratória conhecida por nós como as trevas. Tal o estado deplorável de suas consciências. Nesse instante, Jerônimo chamou André. Não era o caso desses dois, ok? Esses dois estavam ali sob proteção, eram outros casos. Nesse instante, Jerônimo chamou André, que, agradecendo ao amável servidor, percebeu que o cemitério havia se esvaziado de companheiros encarnados. Então pediu a Jerônimo se poderia perguntar a Dimas como mesmo estava se sentindo naquele momento, a fim de ter elementos para esclarecer a outras pessoas em outra oportunidade. Jerônimo concordou e André dirigiu-se a Dimas. Muito bem, porque ele já sabe o protocolo, né? Então pediu autorização para falar com Dimas, Jerônimo permitiu. Este, respondendo às perguntas de André, disse que ainda guardava as impressões do corpo físico e que, quando se lembrava dos assuntos ligados à família e à família que havia acabado de deixar, voltava a sentir os padecimentos dos últimos momentos. Disse ainda que, ao procurar se conformar com os desígnios superiores, sentia-se mais leve e reconfortado. Esclareceu também que tinha fome e sede, embora não sofresse por isso. Jerônimo, ao perceber que André iria continuar o curioso inquérito, desarmou-lhe a pesquisa, asseverando sorridente: não se esqueça, André, de que não se verificam duas desencarnações exatamente iguais. O plano impressivo, ou seja, das impressões do desencarnante, depende da posição espiritual de cada um. Ou seja, não adiantava ele fazer uma tese sobre a desencarnação a partir de Dimas, porque a desencarnação de Dimas era característica para Dimas, para cada um, outro desencarnante seria diferente. Em seguida, todos se dirigiram à casa transitória de Fabiano. Todos que estavam ali, né, com o primeiro desencarnante.
Segundo o roteiro de serviço traçado por Jerônimo, Hipólito e Luciana ficaram na casa transitória atendendo às necessidades urgentes de Dimas, recém-liberto. Dimas apresentava-se em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar traziam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, terminada a conversa, onde se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer inquieto, chamando a esposa e os filhos. Em tais momentos, voltava a sentir os sintomas da moléstia que lhe vitimara, e, com dificuldade, conseguimos tirá-lo do estranho processo, fazendo-o regressar à atitude normal. Nesses momentos de crise, tentava desvencilhar-se da influência amiga dos mentores espirituais, como vemos na cena, não é? Como se houvesse repentinamente enlouquecido e procurava fugir sem rumo certo, gritando e gesticulando como sonâmbulo inconsciente. Sabendo que Dimas houvera sido um instrumento dedicado do espiritismo evangélico e conhecedor da existência da vida após a morte, André ficou intrigado com os seus distúrbios e foi procurar Jerônimo pedindo esclarecimentos. Jerônimo diz a ele, então: você deve saber, André, que Deus nos dá como dádiva esclarecimentos e consolações, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, mas quanto a si mesmo não teve aproveitamento integral das lições recebidas. Como a maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem noção de equidade. Sob o ponto de vista humano, consagrou-se à família, prodigalizando-lhe muita ternura, mas esqueceu-se de lhes dar o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão, e agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Passados breves dias, foi marcada a libertação de Fábio. Jerônimo, terminamos agora a imagem 20, vamos para a 21. Jerônimo e André foram até a sua casa humilde, num bairro modesto. Havia na rua grande número de espíritos vadios que tinham livre acesso a quase todas as casas vizinhas. O ninho doméstico de Fábio, no entanto, possuía em torno um halo luminoso, símbolo do cultivo de espiritualidade superior que afastava naturalmente essas entidades perturbadas. Esse agora é a imagem 21. Vejamos, olha que interessante. Estamos vendo na casa que não tem proteção um espírito sombrio entrando. No entanto, na casa de Fábio, nós temos um halo luminoso, que seria como uma proteção que impede, porque é vibratório, não é? Impede que vibrações inferiores entrem no ambiente. Dentro da casa, Jerônimo foi apresentado a Silveira, pai de Fábio, que, sabendo que o filho encontrava-se nos últimos momentos do corpo físico, ofereceu-se para colaborar no processo de desencarnação. Silveira esclareceu que Fábio havia aproveitado todos os recursos que lhe haviam sido conferidos, e, embora o corpo franzino e doente, que sempre havia apresentado desde a infância, devido a débitos do passado, desencarnava no tempo devido. Disse ainda que Fábio é o passista, né? Embora tendo existência modesta, limitando seus ideais mais nobres em função do culto da espiritualidade redentora, esforçava-se suficientemente pela tranquilidade familiar e, embora tivesse tido dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e os filhinhos amparados na fé viva, apesar de não lhes ter negado
não lhes ter legado, ou seja, deixado facilidades econômicas. Jerônimo, imagem 22, convidou Silveira e André ao trabalho de assistência a Fábio, que, fundamente abatido, respirava a custo, revelando indefinível mal-estar. Ato contínuo, Jerônimo passou a aplicar passes no enfermo, o que fez com que substâncias nocivas ficassem à flor da pele. Em seguida, atendendo à influenciação de amigos espirituais, Fábio pediu à esposa solícita que lhe preparasse um banho morno, o qual, devido à ação absorvente da água, tirou-lhe a matéria fluídica prejudicial, deixando-o de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Silveira solicitou então a Jerônimo que lhe fosse permitido auxiliar Fábio no último evangelho no lar, no qual o mesmo estaria fisicamente presente ao lado da família. Lembrou que, em regra, as últimas conversações do moribundo são gravadas com mais carinho na memória dos que ficam. Gostaria, desta maneira, de auxiliar o filho a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira e aos dois meninos. Nesse momento, Fábio pediu à esposa e aos filhos que acompanhassem no Evangelho no lar. Silveira colocou a mão sobre a fronte de Fábio e este, abrindo o Evangelho, leu um trecho e depois, dirigindo-se à família, olhar terno e otimista, elucidou-os quanto à própria despedida que se fazia próxima. Amorosamente, libertou a esposa dos compromissos conjugais após a consumação da desencarnação e, sorrindo ternamente para os filhos, disse que estariam unidos pelos laços do amor que sempre os havia ligado e que não se modificariam. A esposa pediu então ao filho mais velho que fizesse a prece de encerramento. Terminada a rogativa, Fábio pediu à esposa que trouxesse os filhos até perto dele. E, usando um lenço-alvo que colocou sucessivamente sobre a cabeça de cada um deles para evitar o contágio, beijou-os amorosamente. Podia-se ver, pelo lado espiritual, que um jato luminoso saía dos lábios de Fábio, envolvendo os dois meninos, que em seguida foram levados ao quarto deles pela mãe. Jerônimo pôs-se então a aplicar passes anestesiantes sobre o enfermo, o que fizeram com que Fábio sentisse deliciosa sensação de repouso. Em seguida, o amigo espiritual deteve-se sobre o pulmão, com complicada operação magnética, e com isso houve uma ruptura de importante vaso, fazendo com que o sangue aos borbotões fluísse da boca do enfermo. A esposa levantou-se assustada, mas Fábio, falando com dificuldade, tranquilizou-a, avisando que era chegado o momento final. Jerônimo prosseguia na operação magnética, separando o veículo perispiritual do corpo débil, com ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, como havia feito com Dimas, só que mais fácil e mais rápido do que foi com Dimas. Daqui a 10 minutos, vamos cair. E aí, quem quiser, eu vou dar 5 minutos para nós irmos ao banheiro, bebermos uma água, está bem? E aí, depois de 5 minutos, eu volto para a sala. Desatado o nó vital, agora imagem 23. Fábio, espírito, afastou-se completamente do corpo físico com extrema facilidade. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo pai, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Uma hora depois, Jerônimo desatou o apêndice luminoso, declarando que Fábio achava-se agora plenamente liberto. Silveira beijou a testa do filho, amorosamente entregando-o a Jerônimo, dizendo: pode conduzi-lo sem demora. Ficarei velando pelo cadáver, inutilizando os últimos resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa.
Jerônimo despediu-se emocionado e, junto com André, partiu o espaço acima, conduzindo respeitoso o sagrado depósito a ele confiado, enquanto o céu que se iluminava devido à chegada da aurora parecia saudar Fábio adormecido pelo seu sublime exemplo de vivência cristã. E a gente se emociona, tem que emocionar. Dimas e Fábio repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia dos colaboradores da instituição. Enquanto Dimas se restaurava vagarosamente, Fábio recuperava as forças de modo notavelmente rápido, devido aos exercícios de espiritualidade superior que havia levado a efeito na crosta e que agora frutificavam em serenidade e compreensão. O comportamento de Fábio, alegre e disciplinado, sob o ponto de vista emotivo, proporcionou a ele a possibilidade da visita da esposa. Olha só a diferença. Então, porque ele estava muito bem, a esposa também, ela pôde visitá-lo já na casa transitória. A mesma, conduzida por Jerônimo, atônita e deslumbrada, penetrou o pórtico do Instituto sem perfeita consciência da situação, mas demonstrando sublime agradecimento. Ao ver Fábio, ajoelhou-se instintivamente. O esposo, sorridente, disfarçando a forte emoção, pediu notícias dos filhinhos e dela própria. Ou seja, era importante, e é importante, isso só é permitido quando os espíritos desencarnados se comprometem a não levar nenhum tipo de emoção extrema aos encarnados, certo? Então, ele ali se conteve e falou de forma tranquila. Carinhosamente disse a Fábio que os pequenos estavam bem, embora a saudade que sentiam. Disse ainda que já estava trabalhando, ou seja, tinha passado um tempo, não é? E que o filho mais velho encarregava-se de cuidar do lar e do irmão. Sossegou o espírito de Fábio, informando que não lhes faltava nada do ponto de vista material. Continuaram conversando por mais algum tempo, até que Jerônimo fez sinal a André para que acompanhasse a feliz esposa até o lar, repondo-lhe as forças que havia perdido devido à grande emoção. Fábio beijou a esposa carinhosamente na testa e ofereceu-lhe uma flor. Ao acordar, a esposa se sentia jubilosa, com nítida sensação de ter uma flor entre os dedos. Tudo corria bem no trabalho quando Jerônimo foi chamado por autoridade superior da colônia espiritual para atendimento inadiável. Ao regressar, o mentor esclareceu que a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta por mais tempo, razão por que a desencarnação fora adiada. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto, entrar em jogo imperiosa exigência que a colônia examinara, renovando-se o programa da tarefa. Quer dizer, renovando-se, quer dizer que a tarefa teria que ser feita mais à frente. Ao invés do auxílio para a liberação, a venerável educadora receberia forças para se demorar encarnada. Então, uma moratória. Ela teria que desencarnar ali, ou seja, as forças vitais dela estavam até aquele momento. Se ela fosse ficar mais, teria que ser feita uma complementação das forças vitais. Era isso que eles iriam fazer. De volta à residência de Albina, Jerônimo aplicou passes no sistema cardíaco, lembra? Ela tinha problemas de coração. Iria desencarnar por causa disso. Asseverando satisfeito, podemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma e sem falta de ar. André quis saber o motivo da alteração do plano de Albina.
Neste momento, entra no ambiente pequeno menino de 8 anos, Joãozinho, e, vendo as melhoras da avó, abraçou-a feliz enquanto Jerônimo dizia: a súplica dessa criança alcançou nossa colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. E, sob o espanto de André, explicou que, embora não sendo parente consanguíneo de Albina, estava ligado a ela há séculos pelos laços do afeto e do trabalho. Seu pedido revestia-se de importância fundamental para o futuro. A filha mais velha de Albina estava grávida, e a menina, em processo reencarnatório, era companheira de Joãozinho, possuindo ambos admirável passado de serviço. O menino, espírito de certa elevação, durante o sono físico mais lúcido, percebia que a morte da avó iria trazer graves consequências ao psiquismo materno, podendo mesmo ocorrer o aborto, com grave prejuízo à tarefa delineada por ambos no plano espiritual. André concluiu, sob forte emoção, que diante da moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, pode vencer o vigoroso poder da morte. Entenderam, né? Que está aqui, ela está grávida, uma das filhas da dona Albina, e este menino que tem um acordo, né? O planejamento reencarnatório dele está aliado ao planejamento reencarnatório da futura reencarnante. A mãe sofreria tanto com a desencarnação, a mãe da menina, né? Da sua própria mãe, que poderia haver aqui um aborto espontâneo. Então, para que não corressem esse risco, a avó ficaria até o nascimento da menina. E agora? Vejamos bem, só quero colocar aqui uma coisa. Falta 1 minuto para o nosso horário fatal. Mas é lógico que os espíritos já sabiam que íamos precisar de mais tempo, né? Antigamente, nós fazíamos realmente em 3 horas. Fazíamos um intervalo no meio. Falta 1 minuto para o nosso intervalo. Então, vamos fazê-lo agora, está bem? Antes de entrarmos no próximo slide, estamos no 18, mas vejam só, estamos na metade, vamos ter que correr. Eu vou ter que tentar resumir, porque senão não vamos ter condições. Eu estou estendendo por mais 1 hora, entendo que talvez não possam ficar todos aqui, mas depois vamos colocar os vídeos no canal, está bem? Para quem não puder ficar. Se depois houverem dúvidas e não puderem ser tiradas aqui, podem escrever lá nos comentários ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos encerrar. Até daqui a 5 minutos.